Fala aí, pessoal, beleza? Bom, bem-vindos novamente ao canal da SID. Hoje a gente vai dar sequência à instalação do Proteus, né? Na aula passada eu ensinei como instalar o SQL, né? Criar o banco de dados e criar o banco de dados para uso com Proteus, né? Com um colete específico de acordo com as normas da TOTS, né? E na aula de hoje a gente vai dar sequência aí à instalação do Lice Server, a instalação do DBAX e a gente vai finalizar com a instalação do Proteus, tá? O Proteus na versão 12.1.22.10, que é a última disponível na data de agosto de 23, tá? Bom, beleza. Então vamos seguir aqui. Para fazer a instalação, né, eu aqui na página da SID, né, eu disponibilizei aqui na área de downloads os downloads do License, do TOTUS, né, instalação da versão 22.10 e do DBAX. O License, DBAX e TOTUS, as últimas versões que tem disponível no portal, tá? Para quem não tem acesso ao portal, só clicar aqui, clicou, ele abre uma nova telinha aqui para fazer o download, tá? Aí é só fazer o download, separar numa pasta específica, que é o que eu geralmente faço para manter a organização, e bora lá instalar, tá? Aqui eu disponibilizei o pacote de update no mês 7, mas eu vou dar uma ajustada aí ao pacote do Windows. A TOTUS já disponibilizou um novo pacote aí de atualização, tá? A instalação que eu vou fazer do TOTUS da versão 22.10 ela é padrão, sem estar com as atualizações. As atualizações eu farei em um novo vídeo, tá? Mas existe um procedimento que eu faço geralmente nos clientes que é o seguinte: antes de startar a versão 22.10, né, ou a versão que eu esteja instalando no momento, eu já aplico o pacote, porque daí eu faço duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas para esse vídeo eu só vou fazer a instalação no padrão, beleza? Bom, aproveitando, segue a gente aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, tem todas as redes sociais aí e no YouTube, tá? É importante para a gente aí, para a gente ganhar engajamento, para a gente isso fortalece aí o nosso canal e motiva a gente para fazer mais vídeo aí para vocês, beleza? Bora lá, né? Sem mais delonga, vamos ao que interessa. Bom, após feito o download, aí eu recomendo sempre manter estruturado, tá? Para a gente se achar, tá? Então, na aula passada, só recapitulando, eu criei o banco, né? O banco treinamento, configurei o ADBC 64, né? Configurado aqui, e eu mostrei como configurar ele e deixar ele separado por segurança, tá? Então, geralmente numa instalação padrão, essa daqui é uma VM, então eu tá tudo no mesmo servidor, o SQL, Proteus, Slice, DBAX. Numa instalação para um cliente, né, numa empresa, aí a gente tem um servidor de banco de dados onde a gente coloca o DBAX lá, tá? Tem um servidor de aplicação, né? Geralmente essas duas estruturas aí, beleza? Mas no caso da VM eu criei uma pastinha só TOTUS e aqui dentro dessa pastinha eu criei uma subpasta BD, né? Onde tem um banco de dados e o log junto, né? Então ficou tudo junto aí. Criei uma pastinha de download e aqui na pastinha de download eu coloquei os três processos aqui, que é a instalação do Proteus da versão 22.10, a instalação do Live Server e o DBAX, né? O DBAX, ele não é necessariamente um instalador, tá? Eles só são apenas arquivos que eu copio para uma pasta onde eu vou executar ele, tá? Bom, vamos iniciar aí pela instalação do Lice, tá? Para fazer a instalação do Lice, vou entrar aqui na pastinha. Um detalhe, só para manter estruturado, tá? Vou voltar aqui para a raiz, o que geralmente eu faço nos clientes, tá? Eu crio uma pasta para onde vai ficar cada instalador, tá? Então, TOTUS Lice Server, TOTUS Lice Server, opa, TOTUS
DBAX e TOTUS Proteus 2210, tá? Algumas pessoas geralmente não deixa espaço entre as pastas, tá? Eu já peguei alguns problemas em clientes onde o nome da pasta era muito extenso e tinha muitos espaços, né? É, e não dava um erro claro, tá? Então, é recomendado aí você não deixar tantos espaços e diminuir o tamanho da pasta, o nome da pasta, tá? Bom, criei a estrutura então do DBAX, do Lice e do Proteus 2210. Volto aqui para a pasta de download e vamos para a instalação do Lice, tá? A instalação do Lice, ela aí padrão, né? Não tem muito o que muda, não tem muito que é diferente aqui nessa instalação, tá? Então, quando você faz o download, ele vem zipado, só descompactar, tem esses três arquivos, que é os arquivos de documentação da TOTUS e o executável, tá? Deixa eu fechar esse carinha aqui, beleza, tá aqui. Então, bom, aqui tem as três linguagens da instalação do Lice, tá? Linguagem padrão português. Geralmente, quando não tem o Java instalado, ele dá um erro de Java, tá? Então é só entrar lá no site java.com, baixar, fazer a instalação do Java, padrão também, e aí vocês conseguem executar o instalador do Lice e o instalador do Proteus, tá? Voltando a falar do Lice, o Lice, ele como aqui eu vou criar uma empresa teste do Proteus, né? Nas versões anteriores, as versões anteriores a 12 do Proteus, não era obrigatório ter o Lice, tá? A gente comentava a tag e seguia a vida com a utilização da empresa teste. Mas para a versão 12, a TOTUS começou a obrigar a instalação do Lice, tá? Então a gente faz uma instalação, não configura o ID, porque a gente não tem, né, a empresa teste, e é mais para o DBAX reconhecer que tem um license instalado e seguir com os procedimentos, tá? Aqui, na primeira página de instalação, a gente tem as boas-vindas ao instalador do TOTUS Lice. Vou avançar, vou entrar em acordo aqui com a EULA, né? Vou avançar, e aqui ele indica qual a pasta que a gente fará a instalação. Default ele pega essa pasta, mas eu vou jogar lá na pasta onde a gente criou. Então a gente criou o TOTUS Lice, vou copiar ela aqui, Ctrl C, e vou jogar aqui, tá? Ou posso ir pelo procurar aqui, tá? Vou próximo, então ele fala, o diretório já existe, tem certeza que deseja instalar? Sim, tá? E aí eu tenho as duas opções, instalação ou atualização, tá? Então, neste caso, eu vou fazer uma instalação. Aqui vem flegado default, lice server, mantém, next, next, né? Próximo. E aí a parte importante aí que são as portas configuradas pelo Lice, tá? Aqui a gente acaba deixando tudo default, né? Então a porta de monitoramento de manutenção, a porta dos serviços de log. Então se precisar alterar, depois eu vou abrir o appserve.ini do Lice, a gente pode estar alterando lá. E a porta principal, essa porta aqui é a de conexão entre o Lice, o DBAX e o Proteus, tá? Bom, aqui eu acabo mudando o nome dos serviços, tá? Se eu deixar default, o que acontece? Aqui na tela de serviços, vou abrir ela aqui, do jeito que está aqui, ele vai para TOTUS e vai lá para baixo, que é a letra T, né? Então ele vai instalar o serviço aqui. Para facilitar a nossa vida, eu sempre jogo no início. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco 00 TOTUS Lice Server Virtual. Aí copio para o nome do serviço, para deixar padrão, tá? E vou dar um avançar e vamos aguardar aí a instalação do Lice, beleza? Bom, instalação finalizada, né? Vou clicar em próximo. Aí aqui eu não quero criar nenhum atalho aí nessa máquina, até mesmo porque eu vou acessar direto na pasta os aplicativos, né?
Vou avançar e aqui nesse momento ele está tentando criar os serviços, criar o serviço do Lice, startar para que ele abra a configuração do ID, tá? Então, se tiver algum problema de acesso, alguma permissão, ele, além de não salvar, não criar os serviços aqui no Windows, ele dá o erro, porque ele não conseguiu startar, tá? Mas não é um problema, porque daí a gente dá o start via console, beleza? Só dá um OK aqui e vou sair aí da instalação, tá? Instalação concluída. Bom, se a gente der um F5, pode ver que ele não criou os serviços aqui e a gente vai criar ele na mão, tá? Para fazer isso, vamos voltar aqui. Bom, aqui na raiz, TOTS Slice, e agora ele criou a estrutura do instalador, tá? Basicamente a gente vai mexer no bin, tá? Então aqui no bin você tem o app server onde estão as configurações do executável e para você acessar o monitor, para olhar as licenças, enfim, aí tem uma série de fatores ali. Eu vou entrar aqui em app server, eu tenho o app server, que é o executável principal aí dele, e tenho um appserver.ini, tá? Eu vou abrir ele aqui com um Notepad++ para facilitar a nossa visualização, tá? Aqui é configuração padrão, tá? Aqui é onde está o RPO do Lice Server, aqui é onde está a estrutura do data, enfim, é estrutura padrão, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? A primeira coisa é a porta, que é configurado padrão, então tem todas as portas aqui, aquelas que eu mostrei na instalação, e aqui o nome do serviço, tá? Então, service, aí 00 TOTS Slice Server, né? Para ficar no início das configurações de serviço. Basicamente é isso, tá? Vou fechar aqui. Agora, para fazer a instalação no serviço do Windows, eu crio um atalho deste app server e vou em propriedades. No final eu coloco "-install", tá? Porque daí eu estarei instalando esse aplicativo nos serviços do Windows para eu não ter que ficar subindo toda vez via console, tá? Uma vez que eu coloquei no final lá o "-install", botão direito, executar como administrador. Vou colocar as permissões aqui, ele vai executar. E agora eu vou abrir aqui os serviços e apertar F5, tá? Apertei F5, ele já gerou aqui o instalador do Lice Server, tá? Vou clicar em iniciar. E aqui o tipo de instalação, quando a gente faz a instalação manual, ele vem como inicializador padrão do Windows manual, tá? E aí o que a gente pode fazer? Alterar para automático. Aí toda vez que reiniciar o servidor, a hora que o servidor ou o computador, enfim, a hora que subir o Lice Server já vai estar startado manual, já vai estar automático, tá? Voltando aqui, para o processo do Lice Server é basicamente isso, tá? Mas eu vou mostrar quando ele consegue fazer a instalação no Windows e consegue startar a tela que ele abre para a configuração do ID, tá? Vou entrar aqui em Monitor, Smart Client. Os parâmetros de inicialização padrão, só dou um OK. E aí, a primeira conexão do Lice Server, ele vem dar boas-vindas, né? Ele abre essa tela dando boas-vindas. Você vai clicar em avançar. Aqui é continuidade explicando algumas tratativas do Lice. Dou um avançar e aqui é onde a gente faria a configuração do ID de licenciamento do cliente. Então, aonde pegamos esse ID? O ID é similar a esse código de instalação, tá? O ID ele é gerado lá no portal da TOTS, tá? Então, lá na TOTS tem gestão de licenças, você cria um ID, aí você configura esse ID aqui, dá um avançar, ele faz a conexão do Lice Server com o data center lá da TOTS, o cloud da TOTS. Aí ele verifica que as licenças são válidas, dá o OK e aí você consegue visualizar a tela de monitor, tá? Mas para a empresa teste a gente não precisa, tá? Até mesmo porque se a gente tentar dar um avançar aqui, ele fala que o ID não tem instalação, tá? Então vou fechar, vou cancelar aqui. Beleza? Então, para o processo de instalação do Lice Server, é isso, bem simples. Teve muita explicação, mas o processo é next, next, finish, não tem muito o que fazer. O diferencial é só a instalação do serviço, beleza? Bom, então bora lá agora para a instalação do DBAX, tá?
DBAX é mais simples ainda, tá? Então, vou abrir a pastinha onde eu criei aqui DBAX, vou puxar para o lado aqui e vou abrir uma outra pasta onde está o download do DBAX, tá? Então, eu coloquei aqui na pastinha de download, eu tenho aqui o DBAX, tá? Conforme no início eu informei, o DBAX ele não é um instalador, tá? A TOTO só disponibiliza arquivo. Eu poderia renomear essa pasta para DBAX, mas o que eu vou fazer é copiar esses arquivos, tá? Copio para a pasta onde ficará a instalação do DBAX, beleza? Vou fechar aqui a de download, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Bom, a primeira coisa é o DBAX, ele vem default e a gente precisa criar o dbax.ini, que é nele onde a gente vai configurar o nome do serviço, tá? E aí como que eu faço isso? Eu tenho dois aplicativos aqui, né? Dois apps. Esse daqui é onde vai ser a instalação do DBAX nos serviços e aqui é o DB Monitor, onde a gente vai monitorar também os licenciamentos, os usuários conectados no DBAX, enfim, e configurar o banco, tá? Então, para eu criar o dbax.ini, eu vou subir via console. Como que eu faço isso? Vou criar um atalho do dbax 64 e aqui no atalho eu vou clicar em propriedades e lá no final, né, aqui no final do exe, vou dar um espaço e colocar menos console, né? Vou aplicar OK e vou executar como administrador, tá? O porquê que eu não instalei direto, tá? Aqui, permissões do Windows, né? Vou permitir aqui o acesso. Por que que eu não fiz a instalação? Poderia aqui no atalho propriedades e aqui no final menos install, para ele já subir direto para serviço, tá? Eu não fiz isso porque o nome do serviço DBAX provavelmente deve estar como padrão da TOTOS, é TOTOS DBAX, igual o LAIS, né? E aí o que que acontece? Ele não ficaria na ordem que eu quero. Então ele iria lá para a letra T, mas eu quero que fique lá no começo. Então, para que fique no começo, eu vou definir isso. Então, como que eu defino? Vocês viram que quando eu subi via console, ele criou os arquivos aqui, de o console de log, dbax e o dbax.ini, tá? E aqui no dbax.ini eu vou editar com o Notepad, tá? Eu sempre edito com o Notepad porque eu consigo verificar essas tags, tá? E aí o que que eu vou adicionar aqui nessa tag? Eu vou adicionar aquela tag do lice server de nome de serviço, para facilitar, tá? Então eu vou voltar aqui no lice server, no binário app server, e vou pegar o appserver.ini e abrir como um notepad++, e aí o que eu quero copiar é exatamente essa tag aqui de serviço. Vou Ctrl C, copiar e Ctrl V, tá? Eu só quero esse informativo porque eu vou alterar para manter a mesma estrutura. Então, como é o DBAX, é o segundo serviço. Então, TOTOS e vou mudar aqui para DBAX, tá? Vou alterar e aí volta aqui 1. Por que 1? Para ele manter a sequência. O primeiro é o LAIS, o segundo é o DBAX, tá? Vou salvar, tá? No site do TDN, depois eu vou verificar se eu disponibilizo para vocês. Lá tem todas as configurações, o que quer dizer cada tag, então dá para dar uma olhada lá no TOTOS TDN, tá? Beleza. Bom, salvei, né? Vou fechar o appserve.ini aqui do License, né? Que eu só precisava da tag de serviço. E agora eu vou fechar o serviço via console e vou instalar ele nos serviços do Windows, tá? Fechei aqui, volto para a pasta, né? Vou voltar para a pasta aqui do DBAX. E aí aqui vou clicar em propriedades e aqui no final estava menos console, né? O que que eu vou fazer? Vou alterar para menos install, porque agora eu vou instalar ele como serviço do Windows. Vou aplicar e dar um OK e vou executar como administrador. Aí ele pergunta se deseja permitir a aplicação, dou um sim, padrão do Windows. Volto aqui no DBAX e vou atualizar. Dou um F5 aqui no teclado e aí ele já abriu os serviços do DBAX. Aí, da mesma forma, botão direito, iniciar, ou clicar aqui no Start, tá? Iniciei o DBAX, clico duas vezes para entrar em propriedades e deixo ele como automático.
tá? Para toda vez que reiniciar aí os serviços, reiniciar essa VM, a hora que subir, ele sobe o License DBAX automático, tá? Isso não é uma prática padrão para empresas que utilizam o Proteus, tá? Quando a gente dá um restart no servidor, a gente geralmente deixa o inicializador manual, tá? Porque daí, quando você reinicia o servidor, você precisa subir os serviços do Proteus manualmente para analisar alguns pontos, tá? Mas como é base teste, a gente deixa automático, tá? Beleza. Então a gente colocou o DBAX agora como serviço do Windows e startou ele. Agora a gente vai entrar no DB Monitor, tá? DB Monitor padrão. Então conectar servidor, localhost, né? E a porta 7890 que é a porta padrão. Caso deseje alterar essa porta, simples. É pegar aqui o dbax.ini, aqui na aba General e colocar port igual 7891. Aí tem que salvar, reiniciar o DBAX e aí a hora que você for entrar no DBAX é só alterar aqui. Mas como a gente vai deixar default, vou fechar aqui, vou limpar aqui esse carinha, vou deixar default a 7890 e dou um OK, tá? Ah, um outro detalhe, se você tiver o DBAX na sua máquina e você tiver uma rede onde tem o Proteus instalado e você tem a conexão com o DBAX, você pode colocar o IP aqui à porta do DBAX e consegue ter acesso também, não sendo necessário você, não necessariamente você precisa entrar no servidor para acessar o DB Monitor, tá? Beleza, então vou mostrar aqui como que eu entrei no DB Monitor, estou na pasta de instalação do DBAX, DB Monitor, dou um OK, padrão, beleza. Aí abriu aqui o DBAX, a versão do DBAX, né? A quantidade de usuários, então como eu não configurei um ID por default, os usuários é 2, né? Se eu tivesse configurado um ID, uma configuração com o Live Server, ele já teria o mapeamento aqui, tá? Aqui eu tenho os licenciados, as conexões, as tabelas, enfim, são informativos aí do DBAX. Aqui na segunda aba a gente tem o processo quais usuários que estão conectados ao DBAX. Então, algumas das vezes a gente derruba pelo monitor eletro o usuário, mas ele fica preso aqui no DBAX. Aí a gente acompanha aqui, verificou se derrubou, se não derrubou, a gente consegue encerrar a conexão, rastrear, né? Verificar se tem algum registro travado. Bom, dá para acompanhar as atividades por essa tela. Aqui é o DB Console, né, as mensagens, então é o mesmo que o arquivo gerado aqui no DBAX, ele vai gerando log, então se tiver algum erro, alguma coisa que o Proteus tentou processar, mandou a conexão para o DBAX, deu falha, ele vai gravando no DBAX Console, tá? Aí a gente tem as configurações, né? Eu posso criar senha de acesso, né? Usuário e senha de acesso para abrir o DBAX, né? Para não ficar aberto do jeito que ficou agora. Aqui eu configuro o servidor de licenças, né? Então, o localhost e a porta 555, né? Vou salvar aqui, deixo configurado. E aqui eu tenho as configurações dos tipos de banco de dados que o DBAX pode conectar, né? Então ele pode conectar o SQL, que é o que a gente vai fazer, o Oracle, o IBM, o Informix, o PostgreSQL, enfim, o MySQL, entre outros bancos aí. Se a gente clicar na setinha, tem bastante coisa aí para configurar. A nossa configuração vai ser pelo SQL, tá? Aqui eu não tenho nenhum ambiente configurado ainda, vou criar um novo ambiente e o nome do meu ambiente treinamento, tá? Quando eu configurei o ODBC, só para vocês visualizarem, então aqui eu estou no SQL, eu criei o banco chamado treinamento. A conexão, o DBAX, deixa eu abrir aqui, o nome da instância configurada é a mesma do ODBC, tá? Então, isso aqui não é o nome do banco, tá? Eu utilizei para facilitar. Então, o nome do banco treinamento, o nome do ODBC, da comunicação ODBC treinamento, e aí eu repito na configuração do DBAX, tá? Mas o DBAX vai considerar o nome que está no ODBC, tá? Então, vou voltar aqui para dar um OK no DBAX. Então, voltando aqui para a configuração, eu tenho
cliquei em novo, coloquei o nome treinamento e eu tenho que colocar o usuário e senha, né? Então, meu usuário é TOTOS, minha senha é TOTOS e vou clicar em salvar, tá? Uma vez salvo, eu tenho que validar essa conexão. Como que eu faço para fazer isso? Vou em assistente, validação de conexão, avançar, seleciono o SQL, avançar e coloco o nome da minha comunicação, que é treinamento. Finalizo, se tudo estiver funcionando, só dá um OK e seguir em frente, tá? Então a conexão foi feita, OK, posso fechar aqui, posso fechar o DBC, tá? Só para a gente visualizar, quando lá no dbax.ini, aqui ele verificou que houve modificações, né? Então esse arquivo foi modificado por outro programa, deseja recarregá-lo? Sim. Aí pode ver que aí eu já tenho as configurações do Lice Server, né? Dos serviços que eu já tinha feito, né? E aqui ele criou a configuração com a instância, tá? Então, o nome da configuração, o environment da configuração, tá? Bom, beleza? Então, esse é o processo de instalação do DBAX, tá? Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Então, seguindo a nossa estrutura bem simples, só recapitulando, a gente fez a instalação do Lice, fez a configuração do DBAX, né? E agora a gente vai para o não mais importante, mas importante, a instalação do Proteus 2210, tá? Então aqui na minha área de download, eu tenho o instalador do Proteus, versão 2210, e eu tenho o executável aqui, tá? Então vou executar ele como administrador, tá? Vou dar as permissões. E aí eu tenho os tipos de linguagem, embora 2210 já tenha, quando você faz o login no TOTOS, você já consegue multi-idiomas, né? Então vou colocar em português aqui, dar um OK. Aqui ele dá boas-vindas, padrão, vou avançar. Aqui é os termos de aceite, vou concordar, vou avançar. E aqui é onde ele vai fazer a instalação do Proteus, né? O que eu vou fazer é voltar aqui e vou colocar a pasta Proteus 10. Posso copiar ou simplesmente eu procuro aqui onde eu quero que ele faça a instalação. Então vou aqui no meu computador, raiz da máquina, TOTOS, Proteus 2210, tá? Vou salvar, vou clicar em avançar e ele fala o diretório já existe. Tem certeza que deseja instalar nesse diretório? Sim. Linguagem português, Brasil, perdão, país Brasil. Avançar. E aqui eu faço algumas modificações, tá? Então eu clico no primeiro maisinho aqui só para verificar, ele vai fazer a instalação do app server. Verifico o Smart Client para ver se não tem nenhuma informação aditiva, né? Posso fazer a instalação das DLLs do Sigaloja, mas não é obrigatório, tá? Se o cliente também não usar o Sigaloja, não há necessidade. O DBAX ele vem como default na instalação, mas eu desmarco porque geralmente esse DBAX está com o instalador da 2210. A 2210 foi liberado, se eu não me engano, ano passado, um ano retrasado. Então está bem desatualizada essa versão, tá? Como eu já fiz a instalação, desmarquei. O repositório de objeto, que é o RPO, deixo flegado aí. E o Proteus Data eu também deixo flegado dicionário, tá? Demais produtos é o TOTOS, o TSS, tá? O instalador do TSS. Esse daqui eu não marco, porque se eu precisar instalar o TSS no cliente, eu vou lá direto no portal da TOTOS, baixo o instalador do TSS, tá? Beleza, então aqui ok, a única coisa que eu desmarquei foi o DBAX mesmo, tá? Para ele não fazer uma nova instalação. Vou dar um avançar. Aqui, configuração, a porta que o Proteus vai utilizar para conexão, né? Então, default ele vem 1, 2, 3, 4, mas vocês determinam qual é a melhor porta. Aqui o nome do serviço, então eu vou abrir aqui os meus serviços, clicar duas vezes e copiar o serviço DBAX para manter um padrão, tá? Então, vem aqui, vou deletar, vou dar um Ctrl V, tá? E aqui eu vou deixar como 2 TOTOS Proteus. Opa.
Proteus. Aí é o nome que vocês acharem melhor, tá? O ideal é sempre manter um padrão aí, tá? Aqui é a porta de comunicação web app, tá? Pode deixar padrão. Depois ele vai criar no ini, se a gente não for utilizar, pode comentar lá no ini. E aqui eu vou seguir com a instalação. Próximo. Aqui é o lice, né? Então o lice localhost e a porta 5555. Beleza? Vou dar um próximo e aí ele vai iniciar a instalação, tá? Bom, só lembrando aí, pessoal, não deixe de se inscrever aí no canal para receber os vídeos, ativar o sininho e bora lá, porque a gente divulgar mais vídeo aí para vocês aí. Um processo bem simples, tá? Não tem segredo de instalação do Proteus. O que complica depois são as configurações, tá? Mas isso é só quando a gente utiliza em cliente. Beleza, seguiu aí com a instalação, vou dar um próximo aqui. Eu não crio nenhum atalho, né? Para mim não tem necessidade, porque eu sempre opero direto na pasta onde foi instalado o Proteus. Vou dar um próximo. E aí ele está fazendo as configurações aí, agora ele está instalando, né, o Smart Client, está descompactando os arquivos. Então deixa ele seguir com o processo para a gente já entrar no Proteus. Aqui esses arquivos são estruturas do Proteus Data, tá? Beleza, dou um sim, né? Continuar anyway, sim. Tá? Esse processo, geralmente, como é uma VM, ele leva um pouquinho mais de tempo, mas quando faz a instalação no servidor com mais capacidade, é mais rápido. Tá? O mesmo que aconteceu no Live Server, ele não conseguiu instalar o serviço no Windows e, consequentemente, como ele não consegue instalar, ele não consegue já iniciar o wizard de configuração. Tá? Mas para a gente não tem problema, só dá um OK. Aí ele finalizou aqui, vou próximo e pronto, instalação concluída, tá? Aí, dando um F5 aqui, pode ver que ele não subiu os serviços do Windows, provavelmente porque o meu usuário logado nessa VM não tem permissão, tá? Para a gente olhar, vou voltar aqui à raiz, eu tenho o TOTS Proteus 2210, e aí eu tenho os arquivos de instalação aqui, né? Esses arquivos aqui eu posso remover, tá? Sem nenhum problema. E aí eu tenho essa estrutura dentro do Proteus, onde eu tenho Proteus Data e eu tenho Proteus onde tem o APO, o bin, alguns arquivos de configuração, tá? Tem alguns formatos que eu deixo, né? Que eu pego todas as pastas que estão dentro dessa subpasta e removo e jogo para a pasta raiz, tá? Então, se vocês pegarem alguns clientes, vocês vão ver que dentro da pasta do TOTOS, Proteus, enfim, vai estar tudo aqui, o APO, o binário, vai estar tudo dentro dessa pasta raiz. Eu vou deixar o padrão para não modificar muita coisa, né? Mas caso eu queira remover, é bem simples, tá? Eu só preciso depois configurar no appserve.ini. Então eu vou entrar aqui em Proteus, em bin, né? Bin é o binário onde tem toda a configuração e eu tenho o appserve e o smart client, tá? O primeiro a ser configurado é o appserve. Então, appserve padrão aqui, eu vou no appserve.ini e vou editar ele com Notepad++, tá? Então aqui, configuração bem simples. Nome do ambiente, aonde está o RPO, né? Onde está o Proteus Data e agora na versão 22.10 eu tenho um RPO separado de custom, né? Então todas as nossas customizações agora grava no RPO separado. Nas versões anteriores, tanto os fontes padrões quanto os fontes customizados era tudo em um único RPO, agora é separado, tá? Então todo esse processo aqui é a configuração do ambiente, tá? Aqui é a configuração do drive. Aqui a comunicação, né, o drive e a comunicação, então ele utiliza TCP, e aí a porta utilizada 1, 2, 3, 4, que é aquela que a gente configurou no instalador.
Se precisar alterar, simplesmente só alterar aqui, só não pode esquecer de ir lá no Smart Client e também alterar no Smart Client, tá? Aqui o nome do serviço, né, que a gente deixou definido, o License Client, né, localhost, e aqui a porta do Web App, tá? Então, para a gente fazer a chamada do Web App. Hoje ele faz uma instalação de uma DLL, se eu não me engano, na pasta app serve, e você consegue fazer a chamada direto pelo browser para acessar o Proteus, desde que esteja liberado, tá? Bom, aqui a única coisa que eu altero eu acrescento, na verdade, é a comunicação com o DBAX, tá? Então eu tenho uma colinha aqui, eu só vou pegar ela aqui para a gente jogar e aí para poder passar para vocês. Então vou pegar aqui essa tag, disponível já ela lá no TDN, tá? Então, simplesmente eu adiciono essa tag, tá? Eu vou colocar essa tag aí na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Então, é a tag do DBAX, qual é o database, que é o MS-SQL, qual o servidor que está, não é? E qual é o alias, né? Perdão, o alias. O alias é o nome do banco. Na verdade, é o nome da comunicação que eu coloquei no ODBC, tá? Então, eu coloquei a comunicação treinamento, o alias treinamento, tá? O restante continua a mesma coisa. Vou clicar em salvar aqui e poderia alterar o nome do ambiente, tá? Geralmente, vocês vão visualizar, geralmente as pessoas colocam TOTUS, nome da empresa, enfim, tá? Mas eu vou deixar padrão aqui environment mesmo, tá? Beleza, configurado o INI do app server, eu vou subir ele agora como serviço, tá? Então venho mesmo procedimento, vou na aplicação do app server, crio um atalho e o atalho eu vou em propriedades e lá no final da tag destino eu coloco "-install", tá? Poderia colocar menos console para subir o serviço e analisar via console, tá? Mas eu já vou instalar ele. Uma vez que eu coloquei no final lá do destino "-install", executo como administrador, pronto, sim. Vou abrir os serviços, dar um F5, agora ele criou aqui os serviços do Windows, tá? Beleza. Por enquanto eu não vou startar, só vou analisar agora o Smart Client para ver se está tudo certo, para a gente iniciar. Então eu volto uma pasta aqui no binário, vou no Smart Client, e aí eu tenho o smartclient.ini e a aplicação, tá? Vou editar o smartclient.ini no Notepad++, e aí eu tenho uns ajustes aqui a fazer. Não sei porque, por default, o instalador está vindo com espaço, eu tiro esse espaço, tá? Porque eu já peguei alguns casos que deram erro, tá? Na conexão. Depois que eu tirei o espaço, ele funciona, tá? Então, algumas configurações aqui. Aqui é o nome do ambiente. Então, se por exemplo, por algum motivo eu alterar o ambiente e colocar algum outro nome, eu tenho que alterar aqui também, tá? Aqui os parâmetros iniciais, então eu posso colocar vírgula aqui, siga MDI, siga ADV, APSDU. Isso daqui eu posso deixar salvo para quando eu abrir o executável do Smart Client, ele já dá as opções para eu selecionar, tá? O drive, a comunicação TCP e a porta 1234 para o servidor localhost, tá? Então ele só vai funcionar a conexão desse Smart Client eu estando rodando o Smart Client por essa máquina. Agora, se eu quiser rodar de outra máquina, a hora que eu colocar o Smart Client de outra máquina, eu tenho que colocar o IP onde está meu servidor, tá? É só essa atenção aí. Beleza, já salvei. Agora, antes de a primeira instalação, o que eu faço? Eu não subo os serviços pelo Windows, o serviço do Proteus pelo Windows, porque eu quero acompanhar o que o Proteus está fazendo, tá? Então, o que eu faço? Eu volto aqui no app server, vou aqui no atalho que eu criei, onde eu dei um "-install", né? E aí, nesse "-install", eu coloco "-console", tá? Porque a hora que eu estiver inicializando o Proteus, se tiver algum erro,
eu vou acompanhando, identifico o erro para correção desse erro, tá? E aí sim, tá como menos console o atalho, vou executar como administrador, dou uma permissão, e aí eu permito o acesso, né, ao meu Windows Defender. Beleza. Então, aparentemente tudo ok. Então, deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Então, a aplicação TOTS Application Server is running, né? Então, está em execução. Aqui ele mostra algumas configurações, deu tudo certo, ok, a versão do Windows. E agora a gente vai fazer o nosso teste de mesa aí. Eu vou entrar no Proteus, tá? Então, volto aqui na pastinha bin, Smart Client, e aí eu tenho Smart Client.exe, tá? Vou clicar duas vezes. Vou abrir aqui o console, deixa eu arrumar aqui o console para ficar melhor visível. E aí, o primeiro acesso que eu faço é no configurador, tá? Então, siga CFG, TCP e o nome do ambiente environment. Vou dar um OK aqui. E aí ele começa a carregar as DLLs, carregar as instruções, e aí a primeira coisa que ele me pergunta é a criação da empresa, porque neste momento a versão 22.10 ele já está fazendo a comunicação, vai fazer a comunicação com o banco e precisa cadastrar uma empresa. Eu posso criar uma empresa teste ou uma empresa real. Porém, a empresa real só vai ser válida uma vez que eu tiver o ID do license server, tá? Então, como o meu license server não estamos utilizando a base teste, então eu vou criar como empresa teste mesmo, tá? Que aí ele fala, será criada uma empresa teste padrão 99 e filial 01 aí, tá? Vou selecionar, vou seguir e aí ele começa a carregar aí. Beleza? Daí aqui ele pede para selecionar o país, para poder criar toda a estrutura no país que a gente está, então no caso o Brasil. E aí ele está inicializando o sistema, tá? Então vamos aguardar, demora um pouquinho aí, porque é nesse momento que ele começa a carregar a estrutura das tabelas no banco, então ele vai criar X1, SX1, SX2, SX3, que é toda a estrutura do Proteus, SX5, SX6, que é onde tem as tabelas, os campos, gatilho, então ele está fazendo toda essa validação, ele está fazendo toda essa criação nesse momento, tá? E aí depois que ele criou toda a estrutura, ele abre a tela para a gente fazer o login com usuário e senha, que aí depois ele vai criar outras, ele vai processar outras DLL, outras informações dentro do Proteus, tá? Então vamos aguardar aí mais um minuto.
Beleza, pessoal. Então, aí ele fez as configurações. Então, se a gente abrir aqui o, o banco, né? Então, a gente aqui no banco treinamento, tabelas, e aí ele já criou bastante coisa aí dentro do Proteus, tá? Agora ele vai criar mais tabelas, ele criou as tabelas de top, de sistema, e aí vamos voltar lá. Por default, usuário admin, né? E a senha em branco, tá? Aí um detalhe, esse layout que está aqui, ele está no formato antigo. Quando a gente abre, ele está multiprotocolo, ele abre outro layout de inicialização. Caso na próxima versão, ou vocês peguem, se ele abriu a tela de login multiprotocolo, é só colocar o usuário admin e não tendo senha, é só colocar espaço, tá? Dá um espaço, ele grava um registro, você consegue seguir. Mas nesse layout aqui pode deixar em branco, clicar em entrar, e aí ele mostra, estou entrando no configurador, empresa teste, né? A filial matriz, configurador, vou entrar aqui para processar. Agora nesse momento ele está criando as tabelas a x1, x2, x3, que aí se a gente consegue monitorar aqui no banco, tá? Então só dar um atualizar. Botão direito, atualizar. E aí ele vai gerando a estrutura das tabelas, tá? Voltar aqui para o Proteus, vamos abrir aqui o, o console e vamos aguardar. Bom, beleza, pessoal. Aqui ele já criou as tabelas principais. Aí quando faz o primeiro o login no sistema, ele abre o cadastro de moeda, né, para colocar a cotação do dia. Só vou confirmar aqui. Beleza. Aí ele pede para fazer a instalação de um certificado de segurança, tá? Só dar um sim aqui. Nenhum problema. E agora, bom, abrir o menu, aí você pode fazer a navegação de menu, criar o usuário, configurar já os gatilhos, criar os campos e tal. Mas para certificar eu vou entrar em rotina, tá? Então vou fechar aqui o configurador. Eu entro no configurador porque o configurador é o módulo que ele cria as principais tabelas aí para acesso ao sistema, tá? Então vou finalizar. Vou parar o processo via console, porque agora eu vou subir via serviço, tá? E aí eu vou voltar aqui na parte de serviço, vou startar, tá? Startar o serviço do Proteus, botão direito, startar automático, vou aplicar OK, e aí volto aqui no Proteus, tá? Aí só um detalhe, tá? Eu crio um atalho também do Smart Client, e aqui no final do Smart Client
Tem algumas configurações que depois, numa outra aula, eu posso passar para vocês, mas simplesmente eu coloco um "-m", tá? Aqui no destino. Por que "-m"? Porque é múltiplos acessos, tá? Então, o que quer dizer múltiplos acessos? Eu posso abrir o Smart Client, quando não está configurado, você consegue abrir só uma vez. Então, ele vai abrir, eu vou dar um OK aqui para vocês visualizarem. Só voltando, tá? E aí eu posso, botão direito aqui e abrir outros Proteus, tá? Então eu posso pegar aqui, abrir outros, abrir quantos Proteus precisar, tá? Tá vendo que eu tenho dois aqui, tá? E uma breve explicação aqui qual é a diferença, quais são essas configurações, né? O Siga CFG entra no configurador, onde a gente cadastra o usuário, cria campo, gatilho, cria parâmetro, altera parâmetro. Siga MDI, ambos entram no Proteus, tá? Qual que é a diferença? Que o MDI, ele tem múltiplos acessos dentro do mesmo executável, tá? E o ADV, você consegue acessar uma rotina por vez, tá? Então, o que quer dizer isso? E aí, eu vou mostrar na prática, tá? E aqui o acesso a PSDU, onde você consegue acessar a estrutura do banco aí para alterar registro, enfim. Bom, vou clicar aqui em MDI, o primeiro eu já acessei como MDI, vou cancelar e vou logar aqui usuário e senha. Então, usuário é admin, senha em branco, tá? E aí eu vou logar no módulo 2, tá? Que é o módulo de compras. Posso navegar entre as lupas, né, de pesquisa, que é o famoso F3 aí, e acessar o módulo de compras, tá? Para a empresa 99, né, como a gente não tem licenciamento, eu posso acessar o módulo que precisar, tá? Para fazer testes. Para fazer testes, aprender. Então, isso é importante para a gente estar estudando aí, tá sempre testando as novas rotinas do Proteus, tá? Bom, qual que é a diferença aí do MDI e o ADV, tá? Vou entrar numa rotina aqui de pedido de compra, tá? Então, o primeiro acesso ele demora um pouquinho mais, porque ele está carregando, agora ele está criando a tabela SC7 lá no banco de dados, né? Bom, aí está fazendo a carregação, está carregando todas as estruturas, está verificando o que precisa, né? Então, beleza, acessou a rotina aí de pedido de compra, tá? A diferença do MDI para o SIGA-DV é que o MDI eu consigo clicar na bolinha aqui do logo da TOTUS e voltar para o menu e acessar outra rotina. Quero acessar o cadastro de produto, por exemplo, tá? Então, venho aqui, clico, desde que as minhas licenças permitam. E o meu acesso de usuário, ele tenha mais de uma conexão, tá? Como eu estou com acesso de administrador, eu vou acessar quantas abas forem e quantas abas as minhas licenças permitirem, tá? Então, como eu estou com licença teste, eu tenho até duas conexões aí simultâneas, tá? E no caso do ADV, você vai acessar uma rotina por vez. Se você clicar no logo da TOTOS, você não sai. Para poder logar em outra rotina, você tem que fechar a rotina que você está, e aí sim você consegue entrar em outro cadastro, uma outra rotina, tá? Bom, vocês viram que está tudo funcionando, acessei o cadastro de produto, pedido de compra, enfim, posso acessar outros módulos aí. O Proteus tá modo padrão, lá SDBAX e a instalação da 2210, tá? Para a gente visualizar a versão logado no Proteus, só apertar Shift F6, tá? Então, o Shift F6 ele mostra as informações do nome do servidor, qual o sistema operacional que está, qual é a versão do app server, qual é o do DBAX, tá? O release 2210, tá? Então, qual a instância, né? Qual o banco de dados utilizado, que é o MS SQL, e aí aqui são informações da própria rotina aí, né? Do módulo de compras, enfim. Módulo de compras, o nome do ambiente, algumas informações que geralmente quando a gente abre chamado na TOTUS, a TOTUS solicita, né? Então, a versão da nossa lib, né? Então, aqui 10 do 10 de 22, então tá antiga, já tem libs bem mais atuais aí que essas, mas
para um próximo treinamento eu vou ensinar vocês como instalar, como atualizar o Proteus, tá? Bom, então não esquece de se inscrever no canal, compartilhar. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a gente. Quer saber mais? Quer aprender mais? É só entrar em contato. A gente além de implantar o sistema, dar suporte, a gente também dá treinamento a módulos, tá? Então, aqui na área, no site, a gente tem todo o pacote de serviços Proteus, treinamento, implantação, consultoria, né? E até mesmo a gente faz gestão de projeto para vocês aí, tá? Com dificuldade para implantar um módulo ou até mesmo melhorar um módulo, a gente tem uma equipe especializada para isso, tá? Pode acionar o contato aí pelo WhatsApp, seguir a gente nas redes sociais e, bom, é isso, pessoal. Obrigado por tudo e qualquer coisa estou à disposição. Valeu!